Outra matéria do Intercept importante sobre Israel. Vamos ler aqui juntos. Essa matéria é bem boa. Israel vê movimento antirracista como ameaça. Vamos ler juntos aqui. Lobby pró-Israel sabotou o Black Lives Matter. Vamos ler juntos aqui. Lobistas de Israel veem o Black Lives Matter como movimento e o movimento de justiça racial como sua maior ameaça nos Estados Unidos. Texto da Bruna de Lara. Vamos ler juntos aí. Nada assusta mais Israel do que os jovens negros americanos. Mesmo com maioria no Congresso dos Estados Unidos ao seu lado, o lobby israelense treme na base com o Black Lives Matter, movimento que surgiu após o assassinato de Michael Brown pelo policial Darren Wilson em 2014, que vem escancarando a violência racista e letal das polícias dos Estados Unidos. Mas por que isso? Para começar, o assassinato de Brown aconteceu no mesmo verão em que Israel apertou o cerco em Gaza, criando uma solidariedade online entre o Black Lives Matter e o BDS, o movimento pacífico pró-Palestina que pede, entre outras medidas, o boicote a produtos israelenses. Olha aí, Carla Mori, queridíssima, todo mundo que está aqui nos acompanhando, e muito obrigado pela ajuda. Virem membros do canal. Já tivemos 5 aqui na live, se mais pessoas virarem, eu agradeço de coração vocês, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. O lobby, é claro, não aceitou essa aproximação quieto. Após o Black Lives Matter declarar publicamente apoio ao BDS, o movimento de arrecadação de fundos para a causa negra foi cancelado por pressão do The Israel Project, uma das dezenas de grupos que compõem o lobby nos Estados Unidos. E mais, Clarence Jones, autor do famoso discurso de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, foi usado como arma. Jones era amigo íntimo de Andy David, cônsul-geral de Israel em São Francisco. E por conta dessa relação, publicou 3 artigos na imprensa afirmando que King se reviraria no túmulo se visse as tendências anti-Israel no movimento Black Lives Matter. É o que confessou Andy David, então cônsul-geral de Israel em São Francisco. Sem saber que estava sendo gravado, David aparece no 4º e último episódio da série documental The Lobby USA da Al Jazeera. Criado a partir das descobertas de Jamie Clayfield, repórter que se infiltrou no coração do lobby israelense nos Estados Unidos, o documentário acabou censurado por conta da pressão do lobby de Israel nos Estados Unidos, que tem ligações diretas com o governo israelense. Agora ele é exibido pela primeira vez em português pelo Intercept Brasil. Angariar o apoio de jovens negros americanos é tão importante para Israel que diplomatas e membros do lobby vêm tentando até cooptar sul-africanos para rebater o argumento de que o país criou um estado de apartheid na Palestina. O esforço era para contrabalancear o fato de que um dos mais lendários e respeitados combatentes do apartheid sul-africano, o arcebispo Desmond Tutu, que inclusive é amigo do Fernando Henrique Cardoso, esteve entre os primeiros e mais expressivos defensores do movimento BDS. A estratégia é chamada pelo The Israel Project de "pare de roubar o meu apartheid", e o plano é alimentar a mídia americana com artigos escritos por sul-africanos negros, alegando que o BDS distorceu a sua história. Quando há um ataque terrorista em Israel, nosso povo pessoal chega antes da imprensa, fazemos seu trabalho por eles. Com isso, mina-se o principal argumento do BDS e do Black Lives Matter contra Israel, de que palestinos vivem uma situação semelhante à dos negros da África do Sul antes do ano 1990, e tenta-se impedir que o movimento de boicote alcance as proporções que tomou o país africano, onde fez o regime ruir. Para isso, o lobby está levando líderes negros americanos e sul-africanos que lutaram contra o apartheid em seu país a viagens para Israel com todas as despesas pagas, como costuma fazer com políticos americanos para garantir o seu apoio no Congresso, vale lembrar. Imagine se o regime de apartheid de de Klerk, ex-presidente da África do Sul, pudesse ter um lobby atuante nos Estados Unidos e que fosse crime apoiar esse boicote. Só imagine, argumentou Keith Weissman, que atuou como analista no Comitê Americano de Assuntos Públicos de Israel, chamado de AIPAC, entre 1993 e 2004. Na verdade, Ronald Reagan foi um forte aliado do regime, que ainda assim entrou em colapso, meus queridos e minhas queridas. Obrigado, Ana Paula, você é um coração. Lobby de Israel força a cobertura ruim da Palestina na imprensa.
Uma das razões pelas quais Israel é coberta de forma desproporcional é a esmagadora maioria dos jornalistas que cobrem o Oriente Médio são sediados em Jerusalém, afirmou Eric Gallagher. A localização, no entanto, não é tudo. O lobby de Israel sabe muito bem da pressão sobre os repórteres que entreguem material a seus chefes imediatamente após um acontecimento digno de notícia. E é dela que se aproveitam para se apresentarem como fontes quando agem, na verdade, como produtores de conteúdo. Quando há um ataque terrorista em Israel, nosso pessoal chega ao local geralmente antes da imprensa. Eles tiram fotos e colhem testemunhos até o momento que a imprensa chega lá. Nós fazemos seu trabalho por eles, confidenciou Eric Gallagher, então diretor de desenvolvimento do The Israel Project. Eles precisam de uma frase, de informações, de uma foto ou de um clipe de vídeo. Nós simplesmente entregamos a eles a loja de serviços completos. Para fazer valer o seu lado, os lobistas pró-Israel recorrem há tempos às fake news, fazendo vídeos antigos se passarem por atuais e tirando-os de contexto, como mostra o documentário. O material é diluído em seus canais com a publicação de conteúdos variados, como vídeos de gatinhos, a fim de manter o público fiel e mais amplo. Obrigado, Ana Paula Menezes, mais uma contribuição generosíssima. Vocês são todos lindos e maravilhosos. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês, gente. Muito bacana a gente poder contar com esse apoio. Além disso, eles exercem a sua própria pressão sobre os veículos de mídia. Quando as fontes do Hamas são ouvidas, por exemplo, por redações as redações exigirão que os repórteres ouçam também fontes israelenses para equilibrar os relatos. Quando as fontes principais são de Israel, contudo, os chefes não exigem que o Hamas ou que os palestinos sejam ouvidos. O The Israel Project é poderoso e vai fazer com que jornalistas prestem contas, resumiu o jornalista Jim Clancy, que começou a cobrir o Oriente Médio nos anos 80. Segundo ele, acontece um verdadeiro assédio nas redações. Se elas tivessem jornalistas palestinos que conhecessem os meandros da autoridade palestina, por exemplo, diriam a elas descaradamente para se livrarem deles por não serem jornalistas de confiança. Olha ele aí, Ricardo Alves, querido. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Vamos lá. Apesar de todo o esforço e do dinheiro colocado nessas operações, os representantes do lobby reconhecem que estão perdendo a guerra de narrativas dos Estados Unidos. A situação está ruim com os millennials e os estudantes. Está chegando ao ponto da maioria ser mais favorável aos palestinos do que aos israelenses, admitiu David Brogg, diretor executivo do Task Force Maccabi, que combate o BDS nos campi americanos, nas universidades, no caso. Diretora-geral do Ministério de Assuntos Estratégicos de Israel, Sima Vakingil, também disse, aliás, importante dizer, essa cobertura do Intercept, o diretor deles atual, que é o Andrew Fishman, ele é judeu, tá, gente? E ele tá fazendo essa cobertura crítica a Israel, no caso de Gaza, porque não tem o que defender do lado israelense depois dessa reação absurda que é um genocídio. Também disse que jovens judeus a procuraram para conversar sobre a dificuldade que passam com os filhos. Eles não reconhecem o Estado de Israel e não nos veem como uma entidade a ser admirada. Não são impressões isoladas. Quando o AIPAC realizou a sua conferência anual em 2017, os primeiros a chegarem aos protestos contra a organização foram judeus. O rabino Joseph Berman, parte da Jewish Voice for Peace, a voz judaica pela paz, grupo anti-sionista sediado em Washington, é categórico. A AIPAC não representa a comunidade judaica americana. A maioria dos judeus americanos se opõe às políticas do Estado de Israel. É isso, gente. Parabéns ao Intercept aí por dar vazão para esse material da Al Jazeera. Aliás, o jornalismo da Al Jazeera está sendo o grande destaque nessa cobertura de guerra.